Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Polícia Federal prende ex-diretor da Petrobras acusado de lavagem de dinheiro. Ele está entre os investigados pela compra irregular de refinaria nos Estados Unidos. E veja também nesta edição. Chuvas de outono não vão ser suficientes para melhorar o nível dos reservatórios no Sudeste. Supremo manda prender deputado federal do PMDB por esterilização irregular de mulheres durante campanha eleitoral. Adolescentes precisam acordar mais tarde para se dar bem nos estudos. Umas 8 horas, 8h30. Previdência Social antecipa benefícios para moradores do norte do país atingidos pelas cheias. Movimentos separatistas podem criar novos países este ano. Estados Unidos e Alemanha ampliam sanções contra a Rússia, que responde fechando as portas a assessores de Barack Obama. A Austrália encontra no mar indícios que podem ser do avião da Malásia desaparecido. E eu recebo na bancada esta noite a professora de História Árabe da USP, Arline Clemecha, e o coordenador do Grupo de Análise Internacional também da USP, Ricardo Senes. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas através do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. O consumidor ainda não sentiu os efeitos das medidas anunciadas pelo governo para segurar a inflação. Os preços dos produtos não param de subir. Este restaurante vende por dia cerca de 120 quilos de comida. Logo cedo, antes de preparar os alimentos, o dono vai às compras e, ultimamente, vem tendo surpresas desagradáveis. Todo dia tem um preço diferente em algum item, seja fruta, legumes ou carne. Os 2 dígitos no preço assustam os consumidores desse sacolão em Belo Horizonte. A dona de casa tem que fazer mágica. Você tem que fazer as coisas renderem mais do que de costume. A principal explicação para esse choque no preço dos alimentos é a falta de chuva. E o efeito é a alta da inflação. Em janeiro, ela foi de 0,55%. Em fevereiro, pulou para 0,7%. A projeção da inflação do Banco Central para este ano saltou de 6,01% para 6,11%. A alta do dólar também contribui para a subida da inflação. Esse salão de beleza que trabalha com produtos importados viu a clientela cair 20% desde o início do ano. Ela tem que cortar alguma coisa disso. Ou ela acaba tirando, ó, eu vou uma vez por semana no salão. Então eu até vou uma vez por semana no salão, mas eu vou fazer o serviço básico, que é a mão. O governo prometeu agir para aliviar os efeitos da alta dos preços, mas as principais medidas tomadas até agora, controle do preço do combustível e da energia elétrica, não tem sido suficiente. A elevação da taxa básica de juros sempre foi considerada um remédio para combater a inflação. Desde abril do ano passado, ela já subiu 3,25 pontos percentuais, mas sempre em doses homeopáticas. Baixaram quando não era para baixar e demoraram para subir. Agora, na última reunião, cometeram o mesmo erro. Então, vai se prolongando um problema que já podia estar resolvido há tempos. O economista também diz que para a inflação cair, o governo precisa cumprir o que sempre fica na promessa, o controle dos próprios gastos. A tarefa parece ser ainda mais difícil em época de eleição. Fala que vai fazer ajuste fiscal e continua anunciando gastos. Então, infelizmente, está todo mundo com o dinheiro mais curto. Senes, boa noite. Senes, Boa noite. O governo, eu vi nessa reportagem, nós estamos lá no topo da meta. O centro da meta é 4,5%. Né? Essa semana veio o Schwartzman, né, que é um economista também, e ele disse que realmente a inflação, essa inflação alta, ela está nos acompanhando há quase 4 anos. O governo está errando na mão e por que está errando na mão? Então, a questão da inflação, ele tem vários fatores que motivam a inflação, que instigam e aceleram a inflação. Um é você ter um consumo acima da capacidade produtiva. Então, o consumo pode ser tanto consumo de pessoas físicas, via salário, como você pode ser consumo do ponto de vista de ritmo de investimento. Então, ou pode ser consumo fomentado por gasto público. Se você colocar consumo ou demanda acima da capacidade de produção da economia, o que acontece? Você ajusta no preço, tá certo? Então, se aumenta o salário mais rapidamente do que a produção, o que acontece com esse salário? Ele vai refletir em aumento do preço daqueles poucos bens
que estão sendo produzidos. Porque se a produção crescer no mesmo ritmo do salário, ok, ele vai se mantendo. Falta produção, então. Produção e produtividade, que é outro detalhe. Às vezes você pode ter um ganho de produtividade e que justifica um ganho de salário. E aí você tem outros lados, que é um aumento de gasto público. Porque o gasto público ele é o que eles chamam inelástico. O que acontece? Você pode melhorar o preço, mas o gasto público continuando igual, você tem de novo impacto inflacionário. Você tem efeito via câmbio. Por exemplo, se você tiver uma redução no câmbio, aumenta o custo dos seus produtos importados. Se a sua economia depender muito de insumo importado, vai ter pressão no preço. Você pode ter inflação porque você tem elos da cadeia produtiva que estão em gargalo. Então, por exemplo, você tem um choque de energia, o preço do petróleo subiu muito rápido, e você tem uma boa parte da economia funcionando em cima de transporte que depende do diesel, obviamente isso passa para a cadeia e chega no preço final. Então, você tem um conjunto. E aí, você tem, na regra geral, você tem que segurar a demanda de alguma maneira, e você pode segurar a demanda ou reduzindo os gastos públicos ou aumentando os juros, que aí você desincentiva o consumo ou mesmo os investimentos. Então, essa é um pouco a equação que os economistas ficam se debatendo. Não adianta você aumentar juros apenas se todos os outros fatores estiverem jogando contra. Eu acho que é isso um pouco que está acontecendo. Você pode jogar o juros lá em cima, mas você tem um gasto público alto, um aumento da questão salarial acima da produtividade, você tem um câmbio caindo, você tem um monte de fatores jogando contra um. E aí o jogo, você acaba perdendo esse jogo. E a nossa indústria, as nossas empresas, elas têm essa capacidade de aumentar a produção? Pois é. Isso também é uma decisão econômica. O sujeito tem que estar vendo na ponta, para ele aumentar a produção, que ele vai ter um retorno sobre o investimento dele. Se ele está vendo que ou ele não está seguro que esse retorno é sustentável, ele prefere não aumentar a sua capacidade produtiva. Às vezes ele põe mais um turno com a mesma capacidade produtiva. Para quê? Porque o sujeito está inseguro, ele falou, vai que cai lá na frente ou dá um problema econômico, eu simplesmente mando os caras embora e não botei capital fixo. Então, esse é um problema de um crescimento com pouca, vamos dizer, confiança do investidor. Ele acaba não investindo. E esse é um pouco o problema que o Brasil está vendo. Tá bom, agora nós vamos para o Twitter aqui. Você falou produção, consumo e gastos públicos. Aí tem o terceiro questionamento que vem do BAC aqui. Ele, na verdade, ele fala do pessimismo. Quanto mais vocês falam de inflação, mais ela sobe. Tem uma relação dessa coisa do pessimismo, da notícia, do clima de pessimismo da economia, da confiança no próprio governo em resolver isso? Claro que tem, claro que tem. Tem já, então, do Prêmio Nobel de Economia foi um cara que trabalhou expectativa dentro da economia. O fator expectativa na economia é quase tão importante, para não dizer mais importante, que alguns fatores da economia real. O sujeito ajusta, se ele tem uma determinada perspectiva sobre como é que vai estar a taxa de juros daqui a 5 anos, ele já precifica isso hoje. Então, se ele estiver pessimista com relação a essas trajetórias, ele já calcula isso hoje e põe na estratégia econômica dele. Então, sim, ele tem toda a razão que o componente expectativa é fundamental, sim. Então, vamos falar melhor, né, Arline? Começar a elogiar, então, né, a economia brasileira. Inclusive porque a gente vê essa perspectiva nos afetar diretamente, né? Sem falar nas escolas. Começa um ano já fazendo um reajuste, pensando no que vai ser a inflação do restante do ano. E aí... complica. Rio de Janeiro reage à proposta do governo de São Paulo de bombear água do Paraíba do Sul, que corta o estado fluminense. A ideia surgiu por causa do baixo nível dos reservatórios do Sudeste. E o outono, que começa hoje, aliás, que começou hoje, costuma ser de tempo seco e pouca chuva. Conversamos agora com o repórter Ricardo Ferraz, que está na Somar Meteorologia. Boa noite, Ricardo. Qual que é a previsão para essa nova estação, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, existem duas respostas para essa sua pergunta, uma boa, outra ruim. A boa é a de que em algumas regiões do país irá chover acima da média esperada para o outono neste ano no Brasil. A ruim é a de que em nenhuma dessas regiões estão os reservatórios mais críticos, aqueles que operam abaixo da capacidade, como é o caso, por exemplo, do sistema Cantareira, que já está abaixo dos 15% da sua capacidade. Por isso, esse outono não é lá muito animador, não. Vamos ver na reportagem. A chegada do outono deve apresentar redução do volume de chuvas em relação ao verão, como é típico da estação nas regiões sudeste e centro-oeste do país, o que pode deixar ainda mais crítico o quadro do sistema Cantareira. O reservatório abastece cerca de 9 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo e opera com 14,7% da capacidade.
O normal para essa época do ano seria 60%. A queda no nível de armazenamento levou o governo a acender o sinal amarelo no setor elétrico, embora o Ministério das Minas e Energia descarte a possibilidade de cortes de luz. Diante do quadro crítico, o governo de São Paulo discute a possibilidade de bombear a água do Rio Paraíba do Sul, que atravessa o estado em direção ao Rio de Janeiro para abastecer o sistema Cantareira. O Rio Paraíba é responsável pelo fornecimento de água de 15 milhões de pessoas, a maioria moradores do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. A medida necessita de aprovação da Agência Nacional das Águas, mas, por uma rede social, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixou claro que não vai permitir que se retire água que abastece o povo do Rio. Para conversar um pouco mais a respeito desse assunto, eu estou com Gustavo Verardo, que é meteorologista da Somar Meteorologia. Gustavo, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Cultura. Outono normalmente chove menos, né? Por que isso acontece? Olha, Ricardo, assim, no outono, especialmente aqui nesta área mais em azul, a gente tem uma forte massa de ar seco que ganha força, então, e vai impedindo que as frentes frias avancem em direção aqui ao Brasil Central. Já na região sul, a expectativa é de mais chuva. Agora, em alguns pontos do país, né, haverá chuva acima da média. Que pontos são esses e por que isso deve acontecer? Exatamente, Ricardo. Olha só, especialmente aqui nesta área mais em azul, a gente vai ter chuvas acima da média. Isto porque as frentes frias vão ser mais frequentes neste ano. Já em grande parte aqui, aonde ficam os reservatórios, a expectativa não é de altos acumulados de chuva. Em relação à temperatura? Olha, Ricardo, assim, em relação às temperaturas, então, o frio chega antes neste ano, especialmente na região sul, onde neste fim de semana as mínimas já ficam em torno aí de 5 graus. E aqui em São Paulo, a expectativa vai ser, então, aí de uma redução nas temperaturas, especialmente a partir aí da segunda quinzena do mês de abril. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cultura. E o outono, William, ele é marcado por um fenômeno que os meteorologistas chamam de equinócio. Hoje, às 13 horas e 57 minutos, o hemisfério norte e o hemisfério sul da Terra receberam a mesma quantidade de luz solar. E o dia foi dividido exatamente ao meio. 12 horas para o Sol, 12 horas para a noite, para a Lua. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Ricardo. Estudo comprova que alunos com notas melhores se tornam profissionais com salários maiores. Números e equações sempre foram problemas fáceis para a Marília resolver. Eu sempre fui bem nerd, assim, né? Eu dava plantão de dúvida depois da aula, né? Os alunos que tinham dúvida iam para uma sala e eu ficava auxiliando eles. Boa aluna em matemática e também em português, com um boletim que é o sonho de todos os pais. Aos 20 anos, a jovem que estuda estatística na Universidade de São Paulo faz estágio há mais de um ano nessa multinacional de tecnologia da informação. Para conseguir a vaga, os conhecimentos adquiridos ainda no ensino básico foram fundamentais. Eles testaram bastante a minha capacidade de comunicação, né? Se eu sabia me expor, como que eu falava, se eu falava direito. Na empresa, Marília garantiu o salário inicial de R$ 1.500. A remuneração é cerca de 55% maior do que a média paga aos estagiários no país e superior até a média paga aos estudantes da mesma área dela. Um estudo relacionou o impacto da qualidade do aprendizado na renda na fase adulta. O profissional que teve bom desempenho em português e matemática durante o período escolar garantiu o salário mais alto no mercado de trabalho. A pesquisa acompanhou 2 gerações em 3 momentos da vida: infância, fase escolar e mercado de trabalho. Todos com as mesmas condições sociais, mesmo sexo e mesma cor. O estudo concluiu que a cada 10% de aumento nas notas de matemática e português se obtém um salário 5% maior. E isso mostra que a melhoria da aprendizagem, né, é um caminho para nós reduzirmos a desigualdade no nosso país. Esse gerente de RH recebe, em média, 600 currículos para cada vaga de trabalho aberta na empresa. Parte dos candidatos é reprovada logo nos primeiros testes, que inclui redação e exercícios de lógica. A pessoa precisa ter o português para poder se posicionar frente a um cliente, né? E a matemática, principalmente para as nossas áreas técnicas, a gente contrata diversas pessoas que têm essa formação.
Bom, eu estou com 2 professores aqui na bancada, melhor perguntar para vocês, né? E aí, você acha isso mesmo? Aluno que vai bem na escola vai ter melhores salários, salários mais altos? A pesquisa está indicando isso e eu acho que, bom, primeiro espero que os jovens se sintam motivados por isso, mas eu acho que a gente precisa lembrar que é muito comum o jovem se dizer, olha, eu chegar em casa e falar assim, para que eu preciso saber matemática se eu vou querer ser, não sei, historiador, vai? Para que eu preciso de matemática? Não se trata tanto de precisar de uma matemática avançada como do treinamento intelectual que representa o estudo da matemática. É uma linguagem. A matemática é uma linguagem, assim como o português é uma linguagem. Então, esse estudo, ele vai formar o indivíduo, formar a criança intelectualmente e torná-la capaz para atuar nas mais diversas áreas. Então, estudar matemática, lamentavelmente, para aqueles que não gostam, é importante sim, assim como o português, para todas as áreas. Eu concordo. Esse tipo de pesquisa é interessante, porque de fato tem uma correlação, isso tem sido mostrado várias vezes, entre desempenho escolar, uma criança está num ambiente que instiga estudo, pesquisa, etc., com o seu desempenho profissional. Isso eu acho que é uma vertente que faz todo o sentido, faz lógica, etc. Agora, eu queria recuperar o comentário que foi feito na matéria, no sentido de que tem essa dimensão econômica da carreira do sujeito, mas tem uma outra dimensão da questão da educação, que é talvez o fator que mais afeta a justiça social é você distribuir igualmente a educação, tá certo? Seja por essa razão, do quanto isso impacta a carreira do sujeito, seja porque a Aline falou, no sentido que você está criando cidadãos e pessoas com uma capacidade ampla de criação, de entender o mundo, etc. Mas ele é fundamentalmente uma questão de justiça social, tá certo? Você ter boa educação, mais do que você ter um bom salário, é o que vai garantir uma certa justiça na distribuição. Uma certa igualdade de oportunidade entre as pessoas. Exatamente, porque às vezes você dá mais recurso para o pai, mas você não garante para o filho uma educação compatível com a dos outros, cuja classe o acesso é melhor, você está reproduzindo essa desigualdade. Então, eu acho que esse fator, junto com a questão econômica, justificam, né, o que tem sido investimento radical. Nesse caso aí, a agenda tem que ser radical no Brasil. Nós estamos negligenciando isso há muito tempo. Eu concordo, tinha que ser radical mesmo essa agenda. E adolescente precisa acordar mais tarde para render melhor nos estudos. Nos Estados Unidos, escolas até mudaram os horários para ter alunos bem dispostos em sala de aula. Quem tem filhos adolescentes sabe bem do que estamos falando. Eu tenho que ficar o tempo todo, pôr no limite. Luiz Felipe, 9h30, vamos desligar tudo. Mas não, é no computador ou no celular. Luiz Felipe é do tipo que dorme tarde e tem que acordar cedo. As aulas começam às 7 horas da manhã. Hoje eu atrasei, porque eu fiquei naquele esquema de acordei 6 horas, coloquei o timer de 5 minutos. Aí eu acordei 5 minutos depois e coloquei mais 5. E aí nesses 5 eu não acordei. O rendimento dos estudantes está diretamente relacionado à qualidade do sono. Isso é igual em qualquer parte do mundo. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, em 8 colégios, provou que quanto mais tarde as aulas começam, no período da manhã, melhor é o desempenho dos alunos. O motivo é simples. Durante a puberdade, a melatonina, o hormônio do sono, é liberado mais tarde, razão pela qual os adolescentes só sentem sono por volta das 11 da noite. Resultado, dificilmente eles dormem às 8 horas recomendadas, já que têm que levantar por volta das 6 horas da manhã. E a sonolência pode ser adiada ainda mais pela exposição à luz dos aparelhos eletrônicos, que mantém o cérebro desperto, atrasando a liberação da melatonina. O estudo feito nos Estados Unidos observou que 88% dos alunos levam o celular para o quarto. A Associação Brasileira do Sono já fez estudos semelhantes no país, com resultados parecidos. Após a divulgação do estudo, várias escolas americanas passaram a permitir que alunos nessa faixa etária entrem mais tarde. O ideal seria que as crianças mais novas entrassem mais cedo e os adolescentes e as crianças mais velhas entrassem um pouco mais tarde. Tendo em vista que isso não ocorre, como adaptá-los? Estimular o adolescente a fazer atividades relaxantes à noite e aumentar a atividade durante o dia. Lúcia e Luiz Felipe já comprovaram na prática que faz diferença dormir pelo menos 8 horas por noite, nesta fase tão especial da vida. Você não fica cansado de querer dormir na escola, querer descansar.
Acho que todo mundo já passou por isso, dormir na escola, né? Sem dúvida. Agora tem um fator interessante, que é um fator comportamental. Tem a questão hormonal aí, que acho que é indiscutível, mas esse hábito de ficar usando celulares, etc., luz, agitação, ele não favorece, né, esse ciclo que é ao anoitecer, algum tipo de ativação desses hormônios para dormir. Então o sujeito, obviamente, vai dormir mais tarde. Então tem um componente hormonal, mas tem um componente de comportamento aí que dá para ser, de alguma maneira, administrado melhor, né? Infelizmente, eu não estou vendo as escolas mudarem esse horário, porque muitas vezes as aulas de manhã acontecem para que possa haver o segundo turno à tarde. É lamentável, a gente vê na prática, a gente vê isso no dia a dia, que as crianças não conseguem dormir tão cedo quanto precisariam, para poder ter suas 8 horas de sono, e isso prejudica muito mesmo, estou de pleno acordo. Espero que essa pesquisa não tenha sido feita por uma adolescente, né? Mas com certeza os adolescentes estão de acordo. Para justificar. A guerra civil na Síria, exército do país se apodera de uma antiga fortaleza do período das Cruzadas. O cenário de filme virou um campo de batalha. Nesta quinta-feira, as tropas do presidente sírio Bashar al-Assad conquistaram esta antiga fortaleza da época das Cruzadas, conhecida como Craque dos Cavaleiros. Há 2 anos, a região estava sob o poder dos rebeldes que lutam contra o governo. O castelo é patrimônio mundial da Unesco e foi construído a partir de 1031 pela dinastia dos Abazíes. De acordo com a TV síria, o exército matou os opositores que se escondiam no local. A conquista da fortaleza pelas tropas do regime foi considerada importante porque a área é estratégica sob o ponto de vista militar. A guerra civil na Síria já dura 3 anos. Dura 3 anos e agora a mídia deu um tempo por questões da Crimeia, mas... E porque ali o impasse na Síria parece não avançar, justamente pelo tipo de estratégia que todas essas milícias da oposição, elas executam. Quer dizer, a estratégia delas não é de ficar num território da oposição, de ficar num território e esperar as tropas do regime chegarem. Quando chega o exército do regime, eles recuam e vão para outro lugar. Então, essa mobilidade que tem a luta... impede que haja uma derrota aberta no terreno. Então, eles recuam, depois voltam, vão e voltam, e assim não são derrotados logo de cara. Realmente, os sítios históricos na Síria são uma coisa impressionante, William. A Síria é um lugar belíssimo, com uma história... Damasco tem uma história de 8.000 anos. A seguir, Supremo Tribunal Federal manda prender deputado que promovia esterilização de mulheres durante campanha eleitoral. E veja também, exemplo da Crimeia pode dar novo fôlego a movimentos separatistas pelo mundo.